Fala galera do Extraculto! Estamos aqui com o nosso primeiro convidado, solta a vinheta, Neto! Então, pastor Luciano, para você o que é santidade? O que a Bíblia diz sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que falar da etimologia da palavra, né? O que é santidade? Santidade é a característica de todo aquele que é santo. Pensando sobre esse prisma, quando nós estamos em Jesus, Deus nos olha já como sendo santos aos olhos dele. O que se tem hoje em dia é o entendimento que santidade é algo que nós conquistamos por causa de mérito próprio. Na verdade, a santidade ela não se conquista, nós já temos, conforme eu falei. O que nós vivemos hoje é um processo de santificação. Esse processo de santificação, a gente conclui esse processo, é um processo que a gente vai gradativo em novos níveis. Como funciona esse processo de santificação? Bom, eu vou deixar a palavra de Deus responder para você. Conforme lá está escrito em Hebreus 12, versículo 14, diz o seguinte: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Conforme eu falei, a santificação é um processo. É algo que você, enquanto você vive com o Senhor, você se reveste do Senhor, você vive com Jesus. É um processo no qual isso vai sendo aprimorado. Se você chamar isso de santidade, isso tem coerência. Se você considerar a santidade algo que você conquista, então aí nós vamos estar em desacordo. A Bíblia fala que esse processo de santificação é o processo pelo qual nós vamos ver a Deus. Então é muito importante que a gente entenda e a gente viva em santificação. Então, santificação não é só a gente parar de fazer as coisas que a gente fazia antes. Santificação é a gente separar, sair dessas coisas e continuar buscando a Deus, vivendo cada vez mais junto com Ele. Exatamente, conforme está escrito lá em Tito 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. É justamente esse processo. Quando nós recebemos a Jesus, começa em nós um processo de santificação. Quem começa esse processo é a graça de Deus, e a graça ela vai nos ensinando como que nós devemos viver para ser mais santos. Conforme você perguntou, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir o Espírito Santo e deixar com que a graça nos leve a esse processo de santificação. A maneira com qual esse processo acontece, o próprio Jesus, enquanto ele estava orando lá pelos seus discípulos, na oração sacerdotal, João 17:17, Jesus orou assim, pedindo a Deus pelos discípulos, ele disse: santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, o processo de santificação ele acontece por intermédio da graça, nos ensinando como nós devemos renunciar às paixões do mundo, como que nós devemos fazer as coisas para agradar a Deus, para que nós possamos ver a Deus, e esse processo acontece na palavra nos ensinando, porque a palavra é a verdade. Então, Luciano, tu acha que o jejum ele é um processo importante para a santificação ou é um processo que funciona para outra forma ou alguma coisa assim? Como eu disse, a palavra nos ensina como que nós devemos fazer esse processo de santificação. E o jejum ele é uma disciplina espiritual, assim como a oração e assim como a leitura da palavra. Todas as vezes que a gente separa um tempo para jejuar diante de Deus, nós devemos ocupar esse tempo ao deixar de fazer algo que é lícito para nós, que é comer ou passar um tempo fazendo algo, nós estamos jejuando para esse motivo, nós estamos separando aquele tempo para a disciplina espiritual, para a leitura da palavra, para a oração. Isso vai fazer com que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus, ou seja, nós estaremos progredindo nesse processo de santificação. E se eu fizer um jejum de fofoca, jejum de mentira, jejum de palavrão? Muito engraçado isso, né? É até uma passagem, uma situação que aconteceu de um irmão que, muito bem intencionado, ele chegou e falou para mim que ia fazer um jejum de palavrão. Ora, o palavrão ele faz parte daquilo que, como nós lemos lá em Tito, a graça nos ensina a abandonar. Ela nos ensina a deixar as coisas mundanas. Então isso não é um jejum, na verdade. Isso é algo que é meio que obrigatório para o crente. Olha, o crente não deve fazer essas coisas porque a graça já nos mostrou que nós não devemos viver dessa forma. Então, pastor, você já vivenciou algo que você estava tentando passar pelo processo de santificação e aquilo não acrescentou em nada? Bom, já. Eu estava numa vibe de entender que para mim ser aceito por Deus ou para viver o processo de santificação, eu tinha que cumprir a lei dos homens até o último tio. Claro que a gente não vai sair praticando crimes por aí, né? Mas no meu entendimento, para mim poder ser aceito por Deus e aumentar meu nível de santidade,
eu tinha que atravessar a rua sempre pela faixa de pedestres. E para mim aquilo era o máximo, né? Não, eu tô fazendo as coisas para agradar a Deus. É uma intenção boa do coração, mas eu comecei a entender que aquilo de repente não estava acrescentando em nada para mim. Estava fazendo aquilo meramente por religião, estava fazendo porque eu queria ser mais santo. Quando na verdade eu estava dependendo do meu próprio mérito. Então era o que eu fazia que eu achava que ia me santificar. Isso só caiu a ficha para mim quando uma menina da igreja viu aquilo e achou bonito e começou a copiar, pensando que ela também ia ser mais santo. Então, eu tive um entendimento da graça, o Espírito Santo revelou ao coração e à mente que a graça, ela nos ensina a renegar as paixões e a viver nesse mundo. Se a graça não falou para mim viver daquela forma, eu estava fazendo pelo meu próprio esforço. Então, eu não estava vivendo exatamente o que Deus tinha para mim, ou a forma como Deus tinha para mim. É claro, como eu disse, você não vai sair por aí praticando crimes, né? Você vai buscar viver a sua vida dentro da lei. E com isso a gente complementa com Você não precisa criar lei para você ser mais santo ou para se sentir mais santo. Pensando nisso, até lembrei de um versículo que está escrito lá em Colossenses 2, versículo 20, diz assim, ó: considerando que morreste com Cristo para as tradições humanas e falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesseis a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como essas: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não têm valor algum para refrear as paixões da carne. Veja bem, o processo de santificação é para que nós possamos abandonar a nossa carne. Então, quando eu começo a criar regras para mim e para os outros, na intenção de fazer com que a carne seja diminuída, eu estou sendo só religioso. A forma certa de viver santificação é deixar com que o Espírito Santo te guie aquilo que você deve ou não deve fazer. Eu queria só acrescentar que, na verdade, a santificação não é você apenas deixar de fazer alguma coisa, mas você fazer ativamente outras. Uma coisa que é bem clara para mim é que quando você busca viver santificação, o seu nível de santidade aumenta, você se torna mais humilde. Então, se você faz alguma coisa para apenas se soberbecer e achar que você é mais santo do que o irmão ou outro que não faz aquilo que você está fazendo, você não está sendo humilde e você não está vivendo um processo de santificação. Eu acho que isso fala bastante daquela passagem que o homem chegou diante do templo, ele não conseguia nem olhar para cima, e o outro chegou, Deus, o publicano e o fariseu, exatamente. Aquela pessoa que dizia que eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu obedeço todos os preceitos da lei. Baseado nisso, ele queria um favor de Deus. Isso é uma falsa religiosidade. Ele não estava se santificando ao fazer essas coisas. Agora, aquele publicano que disse: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Seja misericordioso para comigo, ele estava num processo de santificação mesmo que ainda não soubesse. Então, para a gente finalizar, defina para nós santificação e santidade. Santidade é algo inerente. Você, como crente que recebeu a Jesus, Deus já te vê como santo. Então você já tem a santidade, a característica do santo já está em você. A santificação é um processo que se iniciou quando você recebeu Jesus. Você foi iluminado pelo Espírito Santo, você abandonou as velhas práticas, então você começou a aprender a viver a vida que Deus tem para você. Você já está nesse processo de santificação. O que vai acontecer é que esse processo vai durar a sua vida inteira, até o momento que Jesus vier buscar a sua igreja, você vai receber um novo corpo que não vai estar sujeito ao pecado. Então o seu processo de santificação vai estar completo. Download completo. Só para lembrar... Tá completo. O Neto não vai botar um preto e branco nessas coisas, né? Não, nisso não, no vídeo não tem graça. Lembrando que, como eu disse, o processo de santificação é algo que nós devemos buscar, mas também é uma ordenança em amor de Deus para nós. O próprio Jesus disse: sede santos como eu sou santo. Então, quando ele diz isso, ele não nos obriga a sermos santos, mas ele nos ensina a copiarmos o seu exemplo. Eu costumo dar um exemplo de santidade, é o seguinte: quando Deus fala para nós sermos santos, é como se ele fosse um círculo muito grande. Quando ele diz para você ser santo, ele quer dizer que você precisa ser um círculo um pouco menor, copiando todos os seus exemplos, copiando todas as suas características.
Mas a pergunta que não quer calar, então é pecado torcer pro Avaí ou pro Inter? Então, vamos deixar que a palavra de Deus responda para você. São Paulo disse aos Corinthians, debaixo de uma palmeiras, sede santos. Se você gostou deste vídeo, deixa um like, favorito, curta a nossa página no Facebook, compartilhe esse vídeo pros seus amigos. Fechou? É tudo extraculto. É assim. Valeu!